Mestre Jesus, nós agradecemos por mais uma oportunidade e nos reunimos nesse espaço virtual da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que se faz presente nos nossos lares não só a cada encontro desses, mas em todos os instantes, por meio dos amigos espirituais que nos inspiram, nos amparam, que nos orientam no plano da vibração, nas faixas do pensamento. Nós pedimos a Ti a necessária vibração de amparo, de orientação, para que realizemos o melhor a nosso alcance, para que os ensinamentos possam nos favorecer a caminhada. E esses ensinamentos que nós aqui abordamos de forma despretensiosa também possam favorecer o encaminhamento dos trabalhos de reajustamento e tratamento dos companheiros que se encontram em estágio na fraternidade. Que as tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia envolvam-nos a todos. Vou projetar aqui o texto já de hoje. Certo? Nós vamos estudar hoje o versículo 3. A partir do versículo 3. Todo mundo vê aí o texto? Nós vamos fazer a leitura. Eu vejo. Fazer a leitura. Apocalipse, capítulo 2, 12, versículo 1. Vou fazer a leitura desde o primeiro versículo. Eu ativei o mudo aí de um som que estava, de um ambiente aí que estava tendo ruído. Viu? Capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, que é o versículo a partir do qual vamos hoje estudar. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, e havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Muito bem, então nós temos trabalhado esse assunto já no capítulo 12, dando sequência então no versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as suas cabeças, 7 diademas. Então, nós estamos vendo aí a visualização de um outro sinal. O primeiro sinal foi o sinal aí
do primeiro versículo é o ensinamento que chega na faixa superior, evidentemente, que chega na nossa faixa mental. O ensinamento superior que adentra a nossa faixa mental, evidentemente que ele vai ampliar o campo da nossa consciência e nós vamos, então, vislumbrar o nosso conteúdo amealhado ao longo da evolução. Ou seja, o conhecimento projeta luz na intimidade. Então, nós vamos descobrir que nós temos na intimidade um dragão formado na intimidade, que é a antiga serpente e cresceu no tempo. Assunto que logo vamos estudar em Gênesis. Serpente, Adão, Eva, a serpente, Caim e Abel. Então, o dragão é a serpente que cresceu no tempo. E nós temos esse dragão na intimidade porque nós já temos vislumbrado aí o nosso passado, tanto na Babilônia quanto em Roma, e evidentemente que nenhum de nós aqui, tanto na Babilônia ou em Roma, fomos os profetas ou os filósofos. De acordo? Então, nós aí somos os elementos que formadores do dragão social, cujo símbolo aí da complicação no plano social, por um lado, é a Babilônia que cresceu em Roma, e, por outro lado, os valores da nossa intimidade. Então, quando o conhecimento espírita adentra, ou do evangelho adentra a intimidade, nós vamos despertar o dragão, vamos dizer assim. Certo? Está na nossa intimidade. E o outro sinal no céu é no céu da intimidade, no estado de espírito, em que há o sinal do passado. Os componentes aí amealhados no campo do sentimento e que emergem nos reflexos e nos impactos da vida cotidiana. E eis que era um grande dragão vermelho, já temos falado, em que o vermelho aí que nos fala do sangue, que é o símbolo da reencarnação, ou seja, valores incorporados, valores amealhados. E é a soma dos componentes, das ferramentas que vamos utilizar para implantar o cordeiro, para trabalhar com o símbolo. De um lado, o dragão, do outro, o cordeiro, que é o símbolo de Jesus. Então, se nós temos o dragão na intimidade, que são os potenciais a serem trabalhados, com os quais vamos trabalhar para a implantação do cordeiro pelo domínio das inclinações más. Preferencialmente, que é a proposta da misericórdia, certo? Agora, se nós não quisermos operar com os planos da misericórdia, vamos continuar nos impactos, sendo levados de roldão pelos acontecimentos, e podemos abrir os olhos num outro mundo, num outro ambiente, e aí vamos sentir uma saudade inarticulada de um determinado paraíso. Vai ficar na nossa plano subconsciente como algo que se perdeu. É o símbolo do paraíso perdido, que foi trazido, que ficou para trás, e os exilados aqui começaram a se lembrar de forma assim intuitiva do plano do sentimento. Então,
o dragão são os instrumentos com os quais nós vamos trabalhar. Capacidade absurda de operação nos territórios do amor. Capacidade absurda. Capacidade já demonstrada em Babilônia e em Roma, para ficarmos aqui só em dois movimentos. Dois filtros de civilização aí bem interessantes, que representaram aí filtros, por quê? Porque os elementos reencarnaram nessas civilizações e aí aprenderam várias coisas, se expressaram também de forma irreverente nos planos da sua autoafirmação, mas se engrandeceram de recursos, de valores, de componentes, no que tange aí, no que toca aos romanos, uma capacidade enorme de edificação, de construção, uma capacidade prática, pragmática muito acentuada. Um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças aí falando, por exemplo, no plano social, dos 7 montes, 7 colinas de Roma. 7 colinas de Roma. O Aventino, Capitólio, é o Capitolino. Aventino, Capitolino, Célio, Esquilino. Não, Capitolino não, é Capitolino mesmo. Palatino, Quirinal, Viminal. 7 montes. E também nós podemos fazer uma conexão com o plano aí centenário da evolução, porque nós vamos encontrar no Decálogo, por exemplo, Moisés apresentando 7 ensinamentos negativos, que representam o combate às inclinações más, 3 positivos, falando da irradiação do amor. Em Jesus, esses 3 positivos se tornam 7 passos para operarmos, recolhendo para a intimidade os 7 negativos de Moisés. Os tempos da regeneração não são mais os tempos do olho por olho, do dente por dente, da justiça, bateu, foi batido, matou, morreu, não. Tempo da operação das virtudes. Por isso que Jesus apresenta as bem-aventuranças, 7. Senão não seria regeneração e a Terra ia continuar na expiação e prova por mais 1.000, 2.000, 3.000 anos. De acordo, amigos? Os Espíritos definem. O mundo de regeneração é um mundo onde não tem expiação. Consequentemente, a expiação é trazida pelos encarnados, pelos espíritos imperfeitos. Ora, se não vai haver expiação é porque não haverá espíritos complexos, encarnados. Só os que estão operando já na faixa das virtudes. Por isso, Santo Agostinho vai dizer, nos mundos regeneradores, a alma penitente, ou seja, arrependida, encontra a calma e o repouso, ou seja, não vai haver delinquência, não vai haver violência, não vai haver insegurança, e acaba por se depurar. De acordo, meus amigos? Isso aí ficou claro? Nós temos que entender isso com muita clareza, porque nós estamos trabalhando aqui um texto de Santo Agostinho. E entre Santo Agostinho, as opiniões pessoais aí, eu fico com Santo Agostinho. Porque tem gente que acha que o que está posto aí na sociedade é mundo de regeneração. Ah, já estamos na regeneração. Maravilha, ótimo. Queria que fosse verdade. Pode ter regeneração lá na Dinamarca, lá na Noruega, lá na Suíça,
Aí sim, a regeneração já está avançando. Mas aqui, no chamado terceiro mundo, os países pobres, longe, meus amigos. Muito longe. Basta ver que nós temos aí que brigar até com conceitos da Idade Média. Pessoas aí que não querem vacinar, por exemplo, e outros dizendo que não vão comprar vacina porque a vacina é de um certo país. Ou seja, isso aqui é um plano de expiação e prova, gente. Nós temos que exercitar tolerância, paciência a todo instante com esses elementos aí que fazem com que nossos reflexos antigos emerjam ainda. Então, eles são aqueles elementos justiceiros, são um escândalo necessário na sociedade, para que nós apertemos o passo na direção da virtude. E saibamos fazer aquela escolha importante, tanto no plano da intimidade quanto no plano social, entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o falso, o verdadeiro profeta e o falso profeta. Porque o plano do dragão quer continuar vivo. O plano do dragão é o plano do capitalismo selvagem, da violência, da discórdia, do egoísmo, do orgulho, da guerra, da destruição ambiental, da falta de empatia para com as diferenças, falta de empatia e de compaixão pelos diferentes. Tudo ao contrário do que Jesus vivenciou entre nós. Então, nós aqui, espíritas, que estamos nessa sala, e aqui nos dispomos a escutar 1 hora de um estudo sistematizado e miudinho, que batemos no peito e dizemos que Jesus é o modelo e guia, o tipo mais perfeito que Deus nos tem apresentado como modelo e guia, precisamos efetivamente demonstrar isso na prática, na sociedade. Porque senão o mundo continua como o mundo antigo. Não há mudança. E individualmente, cada um de nós corre o risco de ser retirado. Por quê? A característica do mundo regenerador, Santo Agostinho define: em todas as frontes será lida a palavra amor. Não vai ser lida a palavra crença, religião, Jesus, Buda. Não, não é isso que é dito, não. Templo A, templo B. Não. Palavra amor. A palavra amor. Porque se fosse diferente, meus amigos, se fosse assim, ó, nos mundos regeneradores será lida a palavra Jesus. Então você já pode tirar aí, ó, China, Ásia. Nós já estamos, nós cristãos, já estamos decretando que esse povo todo está perdido, vai tudo embora. Vai todo ser degradado. E não é isso que nós aprendemos em Espiritismo, não. Esse é pensamento de religioso fundamentalista, exclusivista. Aliás, o que trouxe os hebreus, por exemplo, o grupamento hebreu para a Terra foi exclusivismo religioso. Sentimento de supremacia, de superioridade. E ainda permanece, ou não permanece? Então, nós não podemos repetir o erro, ou podemos? Então, quando nós lemos um texto como o de Santo Agostinho, capítulo 3, item 17, e nós observamos o conjunto do que se prega no movimento espírita, nós vemos que o espiritismo é pouco compreendido.
muito pouco compreendido, porque aqui no Brasil virou uma seita, virou uma religião Estou ouvindo choro, não. mista como outra qualquer. Estão me ouvindo, pessoal? Podem não estar me vendo, mas se estiver ouvindo, é o que importa. Certo? Eu estou ouvindo. Quem não está vendo, tem que ver. É o problema da internet pessoal, tá? Internet pessoal, na base do Wi-Fi, tem essas oscilações, tá? Certo, meus amigos? De acordo? Então, em todas as frontes será lida a palavra amor, não mais a palavra Roma, que é o contrário de amor. Roma, anagrama da palavra amor. É um símbolo, ou seja, em todas as frontes não será lida a palavra materialismo. De acordo, amigos? Comentários aí, quem quer fazer comentário para nós avançarmos? E viu-se outro sinal no céu. Você quer falar aí, Helena? Você abriu o som? A Helena está congelada ali. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, e 10 chifres. E sobre suas cabeças 7 diademas. Então, os 10 chifres. Os 10 aí nós fazemos uma conexão, por exemplo, com 10 mandamentos, que é o trabalho para a formação da unidade divina aí, que é simbolizada pelo número 1. Número 1, a unidade divina, o amor incondicional, o amor pleno, a misericórdia, a compaixão. E nós vamos trabalhar a implantação da forma didática disposta por Moisés, e Jesus define aí para nós em 7 princípios virtuosos. Então, 10 chifres. O chifre define um símbolo do poder de operação, ataque e defesa, sistema de força, sistema de implementação de ideias, capacidade de implementação de ideias, capacidade de transferência de conteúdo, o chifre de representa. 10 é uma capacidade formada aí ampla ao longo do tempo. De acordo? Se nós quisermos fazer aí um trabalho com os números, o 10 mais o 2 dá o 12. O 12, que nos simboliza uma implementação globalizada, ampla, de um ciclo de evolução, um ciclo completo, em que nós temos aí o 12, o 1 e o 2, o 1, unidade divina, o 2, dualidade formadora, razão e sentimento. Então, eu opero para a formação da unidade divina, que é o amor incondicional, com a razão e o sentimento, e o resultado é o 3, que é o homem novo, o homem transformado. De acordo? Então, eu tenho 10 mandamentos, e tenho o número 2, somado ao 10, que dá o 12. Então, eu tenho aí o símbolo perfeito da razão e do sentimento, o 2 formando os 10 mandamentos, 12. Uma interpretação didática desses números para ficar mais fácil para nós aí, sem muita dificuldade. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças e 10 chifres. Então, 7 cabeças, o 7 também é o símbolo
símbolo da evolução, o plano setenário da evolução, vamos lembrar que o mundo foi formado em 7 dias. Mundo mental. Mundo mental formado em 7 dias, que é o que estamos trabalhando, estudando Gênesis, e o mundo mental iluminado. 7 dias para a sua formação. E no 7 nós temos o 12 embutido. No 7 eu tenho 3 e eu tenho 4. O 3, que é a dinâmica da evolução, 1, 2 e 3, informação, formação, transformação, cujo resultado é o fundamento, o alicerce, e é o quadrado da evolução. O quadrado, meus amigos, é o dragão. Quantas patas tem o dragão? 4 patas. Quantas asas tem o dragão? 2. O que o dragão solta pela boca? Então, a capacidade intelectiva. Capacidade de expressão intelectiva. Certo? É o símbolo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, uma capacidade ampla de liderança. Por exemplo, Império Romano exerceu essa capacidade de liderança até ao limite. Não foi? Passando por cima como um trator, sem tomar conhecimento. Representando aí a força draconiana, justiceira no mundo. Porque nós somos muito preguiçosos ao implementar o conhecimento libertador, então ficamos à mercê dos impactos. Os impactos dos justiceiros. Quem são os justiceiros? Todos nós que cultivamos imperfeições somos justiceiros. O justiceiro no casamento é o marido nervoso, impaciente, autoritário, dominador, justiceiro. Ele está impondo à sua parceira de fora para dentro a necessidade de submissão, obediência e vai por aí fora. Por outro lado, o mesmo se aplica para a mulher, que não tem muita. Porque nós vamos entender que o problema é do espírito e não do sexo. Porque o espírito é macho e fêmea. Independente do corpo em que ele está, possui razão e sentimento. Então, o justiceiro é um elemento que ainda carrega imperfeições e não está muito disposto ainda a dominar as imperfeições, não. Ele deixa as imperfeições se expressarem plenamente no mundo. De forma bem complexa. De acordo aí, amigos? Sem comentários por enquanto? Os 7 diademas, e sobre as suas cabeças, 7 diademas. Os diademas são preciosidades. Então, são aquelas filigranas das concepções pessoais. As filigranas que vão se acrescentando às filosofias de vida, que nós vamos adotando. São as filigranas, os diademas. Por exemplo, no Espiritismo, os diademas do Espiritismo são os princípios básicos. Os princípios filosóficos que fundamentam a filosofia de vida individual. De acordo, amigos? Sofismas. Os sofismas que vão sendo criados, elaborados, para a manutenção do interesse pessoal. E no mundo global, no mundo do capitalismo,
evidentemente que é o interesse pessoal do poder dominante, e não, ainda não das massas, das classes sofredoras. E se alguém quiser entender o que eu estou dizendo, vai ler lá, eu convido a ler o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. Kardec fala disso lá, das classes sofredoras, das classes dominantes, para ninguém depois vir falar que eu estou falando aqui de socialismo e comunismo. Então, quando nós falamos dessa questão de classes, nós temos fundamentação, particularmente Allan Kardec, no seu comentário aí, no item 5 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E em várias questões do Livro dos Espíritos, que já tenho falado nisso aqui com muita ênfase. Ficou claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário para nos ajudar no entendimento? Senão, nós vamos adiante para o versículo 4. De acordo? Versículo 4. Ô, Júlio, Diga aí, Luiz. não, é só para esclarecimento. Essa mulher que aparece aqui embaixo é aquela lá de cima? Não? Estou falando aí da mulher como religiosidade interior e exterior. Aqui embaixo é outra. Que está sendo combatida pelo dragão interior e pelo dragão exterior. Certo? Certo. Porque o dragão que combate no plano exterior é a somatória dos dragões individuais da maioria da sociedade, na qual estamos inseridos e, até alguns séculos atrás, nós estávamos fazendo parte desse grupamento do dragão que atacava a mulher. Ora na Babilônia, ora no Império Romano e depois no Império Romano místico, religioso, que se instaurou na Terra e que gerou inquisições, cruzadas, fogueiras, dando expansão aí na Terra ao plano do dragão. E o Espiritismo hoje busca, na sua feição de cristianismo redivivo, busca operar a restauração do mundo como Jesus queria que fosse. Restauração do mundo divino. Nós podemos ter uma ideia do plano social prático, do que significa essa restauração, quando estudamos a questão 806, quando Allan Kardec pergunta para os espíritos se a desigualdade social é obra de Deus ou é obra dos homens. E os espíritos respondem que não é obra de Deus, é obra dos homens. Ora, se a desigualdade social não é obra de Deus, é dos homens, nós precisamos restaurar a obra divina. Ou não? E o Espiritismo é um movimento para restaurar a obra divina. Por um termo, a desigualdade social. Aí vão surgir os teóricos condescendentes que vão dizer que não é possível no mundo uma igualdade. Sim, enquanto permanecer o egoísmo, não é mesmo, não. Mas não é isso que a doutrina espírita está nos dizendo nas entrelinhas, não. Ela nos diz que a desigualdade social é obra do homem, ponto. Não é obra de Deus. Então nós vamos trabalhar no mundo para que a obra de Deus se instaure ou não. Certo, meus amigos? É isso. Está na base do Espiritismo. Era a preocupação de Allan Kardec. A melhoria das condições sociais, passando pela educação, a educação que é a arte de formar caracteres, aquela educação moral que
tem como objetivo liquidar com o egoísmo. De dentro para fora, para que os movimentos de fora para dentro, justiceiros, não venham com seus impactos, meus amigos, fazer o corte na nossa vida. De acordo? É um assunto relevante, que não é tocado e abordado no movimento espírita. Não é. Infelizmente. Nós vamos tocando o bonde do jeito que dá. E é por isso que temos tanta confusão no meio espírita, porque, de um lado, não existe uma autoeducação individual para combater o egoísmo de fato. Consequentemente, se não existe um movimento firme por parte de nós, espíritas, para combater o egoísmo na intimidade, esse movimento não vai se expressar na sociedade como um movimento que clama pela reeducação das massas, não vai. E o mundo vai permanecendo no seu mesmo status, caminhando lentamente para o progresso, e de vez em quando vem um abalo destruidor para sacudir a humanidade, já que nós somos aí muito condescendentes com as imperfeições e caminhamos de forma muito lenta. E é por isso que o Espiritismo ainda não logrou ser o fermento positivo em meio à massa, aquela assertiva de um espírito israelita, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, definindo que o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance, não logrou avançar porque nós espíritas nos acomodamos, os ambientes elitizados, os ambientes dourados, permanecemos aí movimentando vasos pelo templo, cultivando personalidades, idolatrias, cultivando um velho sistema religioso de forma sutil, mas estamos. E vamos em frente. Até quando? Jesus é quem sabe. Compete a nós aqui que estamos estudando esse assunto aqui, colocando a espada dentro da carne, conforme Hebreus 4:12, compete a nós aí não ficarmos aí muito presos aos convencionalismos não, e avançarmos. Então vamos lá. Então os diademas aí no plano do dragão são os sistemas sofisticados vinculados ao uso sagaz de uma estrutura interior. Sagacidade da serpente. Versículo 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Sua cauda, meus amigos, define expressões da retaguarda, que geraram o dragão. Já temos falado muito nisso aqui. O que é que gerou o dragão? Questão 907 do Livro dos Espíritos. O abuso das paixões de que se acresceu a vontade. Acresceu já nos dá o tom. Cresceu. Acrescentou, cresceu. E a serpente virou dragão. O abuso das alavancas da evolução, das ferramentas da evolução, os instintos básicos, postos no nosso coração para a realização de grandes coisas.
Então, a cauda, por exemplo, está voltada para baixo, assim, definindo a conexão rasteira. É como se fosse a serpente. A serpente ali, o elo, conexão dragão-serpente, a cauda. Sempre voltada para baixo. Então, o ponto de apoio do dragão é o arrastamento na Terra. Ou seja, valores rasteiros, valores materialistas, sobre os quais o dragão se apoia. Levou após si, ou seja, incautos. Então, quando os espíritos definem para nós as características do verdadeiro e do falso profeta, e nós não damos muita bola para isso no movimento espírita, o risco é seguirmos os falsos profetas. E nós vamos nos iludindo. Vamos nos iludindo, e nós vamos aí migrando vagarosamente para um terreno da autoajuda. Aí, só Deus sabe onde vamos parar, porque as filosofias de autoajuda não resolveram o problema da humanidade, não. Resolveram? Se as filosofias de autoajuda resolvessem, não precisaríamos de espiritismo, não. Mas nós vemos aí um movimento dentro do espiritismo de implementação da autoajuda. Porque, de certa forma, isso dá mais seguidores, dá mais curtidas, dá mais compartilhamentos. Certo, meus amigos? Então, a coisa vai se alastrando, vai se alastrando aí e vai permanecendo, vai crescendo, vai se ampliando. O movimento de adulteração que foi feito no cristianismo se repete no próprio espiritismo. E o resultado disso é que nós temos aí na coletividade aí brasileira aí um número inexpressivo de espíritas, ou não temos? Qual é o número expressivo? Tem feito a diferença? Não, tem entronizado e idolatrado falso profeta como todos os outros religiosos. Não tem sabido identificar. A árvore boa não produz bons frutos. Os bons frutos, meus amigos, para nós, espíritas cristãos, são os apresentados por Jesus. Ele é o modelo, é a linha de corte em termos de pensamentos, palavras, atitudes e ações. É a linha de corte na sociedade. Tanto que dividiu a sociedade. Dividiu a sociedade, antes e depois dele. E existe um movimento muito sutil, por exemplo, no campo da filosofia, de não se falar mais antes de Cristo, falar assim, antes da Era Comum. Então, nós vamos vendo aí um movimento em que o nome de Jesus vai sendo retirado do contexto. E nisso os religiosos têm uma grande parcela de culpa, porque os religiosos se tornaram fundamentalistas. Não têm praticado o que Jesus praticou. Então, os religiosos mesmo, em grande escala, são os que afastam as pessoas do cristianismo. Com as suas dissensões, suas polêmicas, incapacidade de expressar a fraternidade, a solidariedade, a empatia, certo? Nós temos elementos aí que se dizem terrivelmente cristãos e não têm empatia com ninguém. Não tem empatia com o próximo, com o sofrimento do próximo. São altamente preconceituosos e discricionários. Ou seja, nós vamos caminhando do mesmo modo.
Caminhamos do mesmo modo. E as coisas vão continuando como são. Então, nós aí ficamos esperando aí que o Brasil se torne a pátria do Evangelho. E assim nós vamos indo, assim caminha a humanidade. Embora todos os sinais, já que falamos aqui de sinal, tenham apontado o contrário. Quando se, já falei isso aqui, vou repetir. Quando alguém lá da China, da Ásia, da Europa, já que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, e daqui em tese se irradia o Evangelho, quando esses elementos que moram nesses países ligam ao noticiário, quais são as notícias que eles recebem do Brasil? É do Evangelho em ação? Fraternidade plena no Brasil? É isso é isso que os chineses recebem pela mídia? Não. Ou os asiáticos? Não. Então, como é que nós podemos ter a pretensão de dizer que aqui é a pátria do Evangelho? Se a mensagem que nós passamos para o mundo não é do Evangelho, como Jesus viveu, meus amigos. Então, nós precisamos fazer profundas reflexões. Profundas reflexões, em todas as áreas. E o meu propósito aqui, meus amigos, é desafiar mesmo. É desafiar o raciocínio crítico. Desafiar. Porque esse tipo de raciocínio crítico, no movimento espírita, a gente não tem visto, não. A gente vê uma contemporização para não ferir suscetibilidade, o elemento que pensa assim, o outro que pensa assado. Existe isso. Uma preocupação de não ferir suscetibilidades e vai se empurrando para debaixo do tapete. E ninguém tem coragem de colocar as coisas, sacudir o tapete. Infelizmente, as notícias que saem do Brasil para o mundo não são das melhores. Os ventos que partem do Brasil para o mundo não são os melhores. E o trabalho de reconstrução será muito difícil, demorado. Provavelmente, por isso é que a regeneração ainda não chegou. E é provavelmente por isso que Emmanuel aponta 2057. Está longe. Nós estamos em 2020. Ou seja, nós que aqui estamos nessa sala, não vamos alcançar a Terra Prometida. Nós somos aqui como Moisés. Estamos em busca da Terra Prometida. Chegamos lá no certo caminho, nós até vislumbramos a Terra Prometida, mas nós sabemos que não vamos chegar. Porque é 2057. Aí ocorre um movimento complexo, que é nosso caso. Já que é assim, então vamos aguardar a reencarnação dos que vão transformar o mundo em regeneração em 2057. E vamos tocando a nossa vida. Aí o que significa isso? Que quando eles chegarem, nós saímos. Porque senão nós vamos ficar brigando com eles. Vamos ficar brigando. Porque eles vão apresentar ideias avançadas em termos sociais. Nós vamos ficar assim, você é comunista. Ou, a vacina que você está propondo aí é chinesa, não vale. Meus amigos, o negócio aqui, aqui nesse estudo aqui, o parafuso aperta, viu? Aperta mesmo. Eu não tenho receio aqui de contemporizar com certas coisas, não. Então,
É isso, nós queremos isso? O que é que nós... É uma reflexão, meus amigos. O que é que nós queremos? Nós queremos o Brasil pátria do Evangelho, com os templos lotados, mas a confusão instaurada na sociedade? Ou nós queremos a pátria do Evangelho segundo a conceituação de Santo Agostinho? Em todas as fontes será lida a palavra amor. Nós é que vamos definir o que é que nós queremos. Templo cheio ou o amor em operação no mundo. De acordo? E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Aí nós entramos no terreno, terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. Nós temos aqui um movimento tratando das terças partes, e vamos nos conectar com as profecias. Ezequiel, por exemplo, Ezequiel, capítulo 5, versículo 2. A terça parte queimarás no fogo, no meio da grande cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. É o que é uma alusão ao cerco da Babilônia, tá? Feito em Jerusalém. Então tomarás outra terça parte, feri-la-ás com uma espada ao redor dela, e a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Nós aqui vemos, grosso modo, o movimento da separação do joio do trigo. Segredo. Uma terça parte vai ser passada pelo fogo no meio da cidade no dia do cerco. Por exemplo, no dia do cerco do materialismo, do sensualismo, cerco dos falsos profetas, os que se colocam como sendo os espíritas cristãos, somos nós aqui, por exemplo, vão ser queimados pelo fogo. Fogo da consciência desperta, fogo do arrependimento, fogo da dor. Aí cada um vai escolher o fogo que vai ser a tônica da seu encaminhamento. Um terço vai ser cozinhado no fogo, vamos dizer assim, queimado, né? Outra terça parte, feri-la-ás com a espada ao redor. Ou seja, uma terça parte, porque nós temos no mundo 3 partes. A humanidade é constituída por 3 partes, 3 grupos. Um grupo está aí plenamente manifestando a sua violência, a sua arrogância, sua delinquência, com tranquilidade. Esse terço puxa tudo para baixo, tá? Representativo do dragão, que é puxar tudo para trás, para os valores antigos. Um terço está no meio do caminho entre esse terço e o outro terço, que é o que já traz o ensinamento na mente. Já tem, por exemplo, o conhecimento espírita na mente, mas ainda não aplicou. Está na luta aí ou está acomodado. Então, essa turma que está na luta e está acomodada vai ser queimada pelo fogo. Ou o fogo da consciência em operação rápida, ou o fogo do arrependimento, ou o fogo da dor. E tem um terço do meio do caminho. Esse do meio do caminho vai ser passado pela espada, ferido pela espada. Aquela espada como definida por Paulo em Hebreus 4:12. Depois vocês vão lá estudar. A espada é que entra e separa a carne, as medulas, os ossos, tudo. A alma separa a alma do espírito, a alma do corpo. Que é o conhecimento.
Porque tem uma turma aí que está no meio do caminho. Ela está sentindo saudade da retaguarda e, de vez em quando, ela bate palma para os que trazem o ensinamento. Brincando aí com os símbolos, ela acende uma vela para o diabo e outra para Jesus. Está no meio do caminho. Essa turma que vai ser ferida pela espada. Porque a turma da retaguarda, meus amigos, essa vai ser espalhada pelo vento. Espalhada pelo vento. O que significa? Hoje nós temos o conceito de vento estelar, que são os raios, a diversidade de raios cósmicos que o Sol lança, por exemplo, que as estrelas lançam. Não é um vento de ar, não, meus amigos, são partículas carregadas que as estrelas lançam pelo espaço. Chama vento solar ou vento estelar. Então, esse terço aí que não está nem aí, está praticando a violência, confusão, vai ser espalhado pelo vento, ou seja, eles vão ser levados para outros mundos. Eles são aí o instrumento da justiça para os retardatários, para quem não quer correr a carreira. A terça parte das estrelas são as individualidades, tá? Individualidade. Então, pode ser espíritos desencarnados. Podem ser os filósofos que gostamos, que estão presentes no nosso céu interior. As ideias, as filosofias, os conceitos. Certo? Embora nós já reconhecemos Jesus como modelo e guia, mas nós ainda gostamos de certos filósofos que falam assim aos nossos desejos, aos nossos interesses. Nós ainda ficamos adotando ali aquelas ideias. Tudo isso vai ser lançado sobre a Terra, pelo plano da reencarnação. Então, os desencarnados vão ser lançados pelo plano da reencarnação. E o que vigora no nosso céu interior, na reencarnação, vai ser lançado na Terra em forma de pensamentos, palavras, atitudes e ações. Para a aferição. São os tempos atuais, em que nós lidamos com as nossas próprias obras. No plano da intimidade. É por isso que temos depressões, síndromes, angústias, lidando com as nossas obras lançadas sobre a terra. Terra íntima e a terra da sociedade. Nossos complexos. Lançou sobre a terra e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Cada um de nós aqui tem aí, está grávido do filho do homem, mas o dragão está na espreita. Então, nós estamos aqui gestando o filho do homem. Conceitos e mais conceitos, evangelho e espiritismo, não é isso que trazemos na intimidade? Mas o dragão está na espreita. Aí saímos de carro, aí no trânsito acontece um episódio súbito de uma fechada, sai Jesus, o que sai? É o dragão à espreita, meus amigos. O dragão fazendo aferição. Os impactos, os acontecimentos, circunstâncias. Então, com esse ponto, nós vamos então encerrar por hoje. Semana que vem retomamos daí no versículo 4. Que Jesus seja conosco.